e ele até explica isso, né, que ele jogou lesionado, mas isso também não justifica porque ele poderia ter dado essa informação, ou o Flamengo ter dado essa. A gente tem um diretor de futebol hoje em dia. Daqui a alguns dias o Everton Futebol. não vai acontecer, o Everton Ribeiro não joga no Vasco. Gente, meu pai não suportava o Edmundo desde que ele foi jogar no Corinthians. Jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, jogou... Tchau, Isabel. Você foi vocalizando? Tem! Já teve tá bom. agora. Quer me mandar uma fofoca? Tem O WhatsApp fofoca? tá aí. Ih! O WhatsApp tá aí, Lelê. Ontem o Gabigol participou do podcast Pode Pá e falou de algumas coisas importantes. A gente vai ver agora as principais falas do Gabi e na volta, Vene Casagrande comenta. Rodolfo. O bate-papo foi num clima descontraído no podcast Pode Pé. Na conversa, algumas declarações que estão dando o que falar. Em uma delas, Gabigol disse que jogou lesionado em boa parte da temporada. Segundo ele, conseguiu tratar uma lesão no adutor durante o Mundial em fevereiro. Apesar de recuperado, a sequência de várias finais gerou um desgaste no tendão do adutor, sendo necessário uma pausa, o que não aconteceu. E completou: "Eu não lembro a última vez que joguei sem dor. Essa no tendão do adutor foi a mais forte e foi um risco assumido e faço parte disso." Além disso, Gabigol falou sobre sua rotina regrada, horário certo para dormir e acordar, atividades em casa antes do treino no CT, chegada mais cedo no centro de treinamento para tratamento individual, treinos com grupo e mais atividades em casa antes de dormir. E completou dizendo: "É por isso que quando tem férias eu quero dar uma vivida, dar uma desligada." Sobre o ano atípico do Flamengo, Gabigol não fugiu da responsabilidade. "A gente, neste ano, aprendeu muitas coisas do que não fazer. Creio que o Flamengo vem para o próximo ano muito forte. Eu tô curtindo muito as férias, mas tô me cuidando mais, para não chegar 70%, 80%, e sim 200%. De férias, o Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro na 4ª colocação e com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2024. Tantas coisas pra comentar. Uma coisa, ô Lucas Pedrosa, a gente entende com o Gabigol, que é... Ele não gosta de falar em Gabigol, mas há muitos anos, né? Desculpa, Gabriel. Que nada que o Gabriel... Ou Lil Gabi também. Lil Gabi. Mas Você aqui é tem essa Gabriel, opção. aqui é Gabriel. Nada que o Gabriel faça é à toa. Nada. E a gente sempre comenta isso por aqui. Quando ele vai dar um beijo no Jorge Jesus no Fla-Flu, que todo mundo disse que o Jesus ia embora, de fato foi. Quando ele sai lá do gol e vai lá abraçar o Diego, que estava renovando o goleiro, e renovava, e não renovava, e renovava, e ele dá um abraço. Ele passa mensagens não só com gestual, mas também com palavras. Só que hoje em dia a gente sabe que esses caras são muito blindados, né, Pedrosa? Sim. E quando fala também, geralmente é o clichêzão. Mas o Gabi não. Quando o Gabi fala, ele fala e com consciência do que ele disse. O que você achou mais forte da fala dele no Pode É muita Pá? coisa, É muita Fernanda. coisa, né? São 2 horas de papo, não tem nem como eu destacar o mais forte. Eu só sei uma coisa, eu gosto muito do Gabigol, gosto muito da personalidade dele. Eu acho que ele é um cara do tamanho das coisas que ele conquistou. Obviamente ele não é perfeito, ele tem erros. Essa temporada, por exemplo, dentro de campo, e ele até explica isso, né, que ele jogou lesionado, mas isso também não justifica porque ele poderia ter dado essa informação, ou o Flamengo ter dado essa informação antes pra gente poder comentar. Então eu gosto muito dele pela personalidade dele, por ele ser um cara muito autêntico, ele ser um cara muito focado, porque ele pode ter os problemas dele, mas ao mesmo tempo eu entendo que a responsabilidade que ele tem de vestir a camisa 10 do Flamengo é muito grande e na festa dele, nas férias dele, ele gosta de sair para extravasar. Eu acho completamente normal, porque a gente sempre defende aqui, jogador é ser humano. Então eu gosto muito do Gabigol e eu senti muita sinceridade em todas as palavras dele ontem na entrevista. Você pode discutir se foi estratégico ou não, mas ele falou o que ele pensa, inclusive sobre Corinthians, Sim. Renovação, Flamengo, Tite. Ali eu acho que foi o Gabigol numa roda de conversa com os amigos dele. Ô, Vene, o que você leu como estratégico? Eu acho que a entrevista inteira foi estratégica. Assim, você mencionou muito bem que o Gabigol ele não faz nada por acaso. Ele deu essa entrevista de maneira estratégica. E eu acho que ele foi muito bem. Ele soube utilizar muito bem a comunicação. E o Gabigol sabe fazer isso. Toda vez ele faz algo, não é por acaso. E essa entrevista não foi por acaso. De uma maneira só, o que ele fez? Ele ficou bem com a torcida do Flamengo, jogou a responsabilidade da não renovação de contrato para a diretoria do Flamengo, ficou bem com a torcida do Corinthians, algo que a torcida do Corinthians está sonhando aí com a contratação dele, e elogiou a torcida do Corinthians, mandou recado para Tite.
Então, de uma maneira geral, ele deu vários tiros, entre aspas, nessa entrevista. E, na boa, ele não se comprometeu em nada. Porque a partir do momento... Exemplo, ele elogiou a torcida do Corinthians, mas ele não criticou a torcida do Flamengo. Muito pelo contrário, ele falou que é torcedor do Flamengo. Ele disse que é o último ano de contrato e caso ele não renove, ele quer desfrutar da melhor maneira possível. Eu acho que foi uma entrevista muito boa. Só que tem um ponto que a gente precisa analisar. Qual? A partir do momento que ele expõe que ele jogou lesionado a temporada inteira, e foi a temporada inteira do Mundial até dezembro, lesionado, ele expôs algumas pessoas do Flamengo. Tipo o quê? Expõe a bagunça, que é a diretoria do Departamento de Futebol do Flamengo, expõe o Departamento Médico, porque o Departamento Médico assumiu essa responsabilidade, e expõe ele também. Porque, assim, isso pra mim não justifica. Ele falou isso por quê? Pra justificar que ele vem jogando mal a temporada, que essa temporada foi ruim porque ele jogou lesionado porque ele quis. Ele poderia muito bem parar. E quando ele estava sendo titular, essa lesão não estava atrapalhando, só atrapalhou quando ele foi reserva. Só isso que eu acho que foi ruim da entrevista dele. De maneira geral, eu acho que ele foi muito bem, soube utilizar muito bem a comunicação dele. Ele não se colocou contra o Flamengo, nem se colocou contra o Corinthians, e jogou a responsabilidade da não renovação de contrato para a diretoria do Flamengo. E eu acho até que a diretoria está certa. Nesse caso, a diretoria está certa. Ele é um jogador que não está rendendo, não faz o menor sentido você renovar o contrato dele agora, sendo que ele tem mais um ano de contrato. Ah, e se ele jogar bem? Aí renova. Ah, e se ele não jogar bem? E aí decide se vai renovar ou não. Ah, e se ele for para o Corinthians no fim de 2024? É a vida. Quem garante que o Gabigol vai ficar para sempre no Flamengo? Nem o Zico ficou para sempre no Flamengo. Então, assim, faz parte. Eu acho o seguinte... A renovação de contrato depende muito mais dele do que da diretoria do Flamengo. Se ele voltar a jogar futebol, é óbvio que a diretoria vai renovar. Agora, se ele não voltar a jogar futebol, vida que segue. Quem viveu lembra, quem não viveu pode experimentar olhando no YouTube, ou até o bom documentário da história do Eurico, mostra ali a briga entre o Edmundo e o Romário, que era uma briga de década de 90, que tinha Renato Gaúcho, que tinha Túlio Maravilha e outros grandes personagens. Isso era muito natural, Pedrosa, o que a gente chama de jogador midiático. Todo mundo fazia o gol, levantava a blusa, tinha um recado para dar, puxava a coisa do calção. O futebol era um pouco mais divertido. E ele é um personagem muito parecido com esses da década de 90. E aí eu te pergunto, Pedrosa, hoje no Brasil, além do Gabigol, quem tem? Difícil. Não tem. Não tem mais esses personagens. Que eu acho, eu não tô criticando, não. Eu sempre falo, eu adoro personagem midiático. Eu tenho raiva dele, por quê? Porque eu torço pro rival. Felipe Melo. Porque se eu não torcesse pro rival, eu não ia ter raiva dele. Porque ele é o típico cara que, além de entregar muito em campo, ele traz sonora, ele traz papo, ele traz o que o futebol quer, a rivalidade. Melo é esse cara também. O Gabigol, ele sabe agradar a torcida do Flamengo. Isso. Por exemplo, a parte lá que ele, entre aspas, deu uma zoada no Botafogo. Ele Sim, fez aquilo ali pra ficar bem com a torcida do Flamengo, E zoar obviamente. mesmo, ele gosta de zoar. Mas o ponto é o seguinte... certo. É isso. E tá certo. Aí eu vou discordar. Eu acho que foi ele mesmo. Ele não falou aquilo ali pra Mas agradar. isso é um barato, é muito legal. Foi ele. Ele falou aquilo ali porque ele acha aquilo ali. É igual a questão do Fluminense. Ah, eu tenho duas. O Fluminense tem uma. Porque ele acha aquilo ali. O Fluminense ele tem duas e o Fluminense tem uma. Ah, eu gosto de sair fazer minha festa. Ele é autêntico. Inclusive, ele já avisou que vai fazer a festa. Exato, ele é autêntico, ele é o que ele é. E isso faz parte da personalidade dele em campo. Porque o que a gente mais fala aqui, pô, tem muitos jogadores que sofrem com vaia, que não conseguem jogar. O que ele falou ontem na entrevista é sacanagem, pô. Quem não quer ter esse cara no teu time? Ele falou, sabe o quê? Meu negócio não é com o jogador, eu sou um cara muito respeitoso, meu negócio é com a torcida. Quando os caras começam a me xingar, eu falo, beleza, vocês vão me xingar, mas a hora que eu fizer gol também me aguenta. Olha a personalidade desse cara, olha o que esse cara representa pro futebol, ele não sente jogo. E o melhor, ontem ele mostrou uma coisa que a gente poderia duvidar por tudo que ele vem mostrando nessa temporada, sobre motivação. E ontem ele se mostrou um cara completamente motivado. Ele falou, cara, eu amo ser jogador de futebol, eu amo jogar no Flamengo, eu amo vestir a 10, sei que meu ano não foi bom, falou da lesão, e aí repito, acho que era uma informação que poderia ter sido divulgada antes, para que a gente, inclusive, das reclamações que ele fez em relação à imprensa, a gente pudesse falar de forma embasada. Eu acho também que ele é fominha e ele toma essa decisão de jogar machucado. Então ele não pode jogar a responsabilidade para ninguém. A responsabilidade é dele. Se ele não jogou bem, a responsabilidade é dele. Ao mesmo tempo, ele fala, não, o próximo ano vai ser um ano especial. E aí ele é esse cara. O Gabigol tem quantos anos de Flamengo? 4. Ele tem título em todos os anos que ele veio com o Flamengo. 2 Libertadores, 4 gols em finais de Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil, Campeonato Carioca. Ele é esse cara. Então, assim,
repito, o ano de 2023 dele foi o pior dele com a camisa do Flamengo. Agora, não entendeu o tamanho que ele é. Ele e a história dele se misturam com a do Flamengo. A torcida do Flamengo, boa parte dela, eu vi muito chilique ontem na rede social. Me desculpa, chilique de gente reclamando. Ah, o Gabigol, porque ele elogiou a torcida do Corinthians. Não sei o quê. Gente, desculpa. Alguém aqui não concorda com o que ele falou? Que a torcida do Corinthians é braba, que canta os 90 minutos, agora, que é tem maravilhosa? um ponto que ele se contradiz. Exemplo, ele falou o negócio da lesão. Aí depois ele reclamou assim, pô, o Tite, todo mundo já jogou de titular, menos eu. Gente, se ele tá lesionado, por que o Tite tem a obrigação de botar ele como titular? Ele falou que na reta final ele melhorou, ele tava 100%. Não, não melhorou porque o próprio preparador físico do Tite veio a público dizer, olha, o Gabigol ele tem um problema, tanto é que ele não jogou a última rodada do Campeonato Brasileiro, não foi nem relacionado. Ele falou que ele, na reta final, ele queria ter jogado mais porque ele tava se sentindo bem. Mas beleza, mas ele querer nem sempre é poder. Claro, lógico. E o Tite pode virar pra ele, cara, olha só, você não tá 100%, como que eu vou colocar ao mesmo E tempo... outra, falta autocrítica. Ele não começou como titular porque ele não estava merecendo. E quando entrava, não ia bem. É isso. E ontem, isso ficou claro também, a diferença, por exemplo, de quando ele fala do Dorival e de quando ele fala do Tite. Sim. É uma diferença abissal. Abissal. O carinho maior pelo Ele Dorival. claramente mostra ali pro Tite... Que a relação é boa. Que a relação não é das profissional. melhores. É isso. profissional.